notícia está de volta. Jornal Brasil Rural. 10h44 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% agro do Brasil, e agora com a nossa primeira entrevista do dia. E nós vamos falar sobre um tema que preocupa diretamente o produtor rural e todo o setor do agronegócio: o corte de quase metade do orçamento previsto para o seguro rural em 2025. O governo bloqueou aí 445 milhões de reais da verba destinada ao programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, um programa que ajuda o produtor a pagar parte do valor do seguro. E para nos ajudar a entender as consequências jurídicas, econômicas e estruturais dessa decisão, nós conversamos agora com o advogado Lando Botosso, ele que é especialista em direito do agronegócio. Seja bem-vindo, doutor Lando, bom dia. Bom dia, sempre um prazer, estamos sempre à disposição, meu amigo. Bom, vamos lá então, né, doutor Lando? O corte aí, né, de 42% no orçamento do seguro rural para 2025 pode ser considerado aí um verdadeiro desmonte do programa? Qual que é o impacto, né, imediato para os produtores que dependem dessa subvenção para proteger as suas lavouras? É importante, ouvinte, que ele vai ter um impacto direto e um indireto. O direto é o acesso ao crédito rural. Esse é o mais impactante. Muitas operações, principalmente custeio e investimento, as instituições financeiras, até para garantia do próprio negócio, vamos dizer assim, o investimento, ele tem um risco da própria operação, ele faz obrigatoriedade do seguro. E essa obrigatoriedade, ela vincula o pagamento do prêmio. Aqui não é recebimento nem nada. Então, o produtor tem que entender que naquela contratação, né, no start da operação, ele precisava, né, dessa subvenção, desse apoio do governo. Essa redução, ela afeta diretamente ao acesso. E indiretamente, do meu ponto de vista, eu acho que é até mais grave, ele fomenta ou ele impossibilita o fomento da própria operação. E o produtor ele vai estar desprotegido ali por questões climáticas, ou seja, a própria operação dele vai estar desprotegida da questão da segurança. Nós estamos falando aí de uma redução que pode chegar a 5%, é extremamente gravoso você imaginar que 95% do pequeno, médio, até o agricultor familiar não tem o seguro. E o principal ponto, ele não vai ter esse seguro obrigatório e não vai ter acesso ao crédito. Então, o fomento desses pequenos, que é importantíssimo para a própria evolução, nós estamos falando em agricultura 4.0, evolução do agronegócio, e o governo faz algo, uma iniciativa ao inverso. E essa iniciativa, ela só não impacta o acesso, mas toda a cadeia produtiva, inviabiliza o produto, aumenta, né, a questão dos juros. Quem o produtor tiver que ter que pagar esse pagamento, ele diminui da própria operação dele. Isso, assim, a gente tem que entender que a questão do crédito rural, do seguro rural, ele impacta toda a cadeia em todo o sistema, não é só o produtor. Inviabiliza a operação, diminui o custo, diminui a questão do benefício, né, da própria margem de lucro, e até questões ambientais, o produtor deixa de fazer questões ali de manejo mais adequado. Então é um impacto em toda a cadeia, né, se fosse só a questão do produtor, acho que seria até mais mitigado, mas literalmente é um desmonte do programa. Na sua visão, o governo ele estaria sinalizando aí uma mudança na política de gestão de riscos no campo ou apenas reagindo a uma pressão fiscal momentânea? É uma pressão fiscal. Vamos levar num ponto aí que vai fugir um pouco da alçada da nossa conversa, mas o governo está, né, capitaneando de qualquer forma a liberação do IOF. E lá eles alegam que estão querendo fazer a oneração do rico, né, dos grandes taxadores, pessoas jurídicas. Mas o agronegócio atua de forma contrária. E quem vai impactar nesse sistema do seguro é o pequeno. O grande não tem esse problema, muito pelo contrário, ele já está garantido pela própria operação. O pequeno é que tem acesso. Então o governo fala, né, o pau que bate em Francisco tem que bater em Chico, né? Ele fala numa questão de oneração do grande, mas é uma atitude totalmente inversa da questão do produtor. E provavelmente é só uma questão fiscal, tem a questão de fraude de INSS, o governo está sendo bombardeado por falhas, né, má gestão, né, um desgoverno literalmente em vários setores. E o reflexo dele é tirando pontos fundamentais, né? Nós estamos falando do agronegócio, é quase 1/3 do PIB. Você imaginar que a política do governo fazer um ato contra o maior fomentador da economia, né, é uma leviandade, né, no mínimo. Né? Então, o impacto é extremamente perigoso, pode ter impactos maiores, e é literalmente fiscal. Né? Ele não importa mais a questão de partidário, porque o agronegócio tem uma visão diferente. Então, ele já não se importa mais com essa questão político-partidária. É uma questão de ajuste fiscal e salvar as contas públicas de fato.
O senhor acredita que esse bloqueio, né, orçamentário ele pode afetar diretamente o acesso ao crédito rural, né? Afinal, então, muitas instituições financeiras exigem a contratação de seguro como parte das garantias, né? Perfeito. E esse impacto é imediato. Esse não é nem direto, esse é direto. Essa operação que você vai fazer do prêmio, você tem que pagar ele, você pode vincular ele no crédito, né? Você pode absorver ele na própria operação. Quando você absorve ele na própria operação e tem um subsídio, ele diminui bastante. Quando ele tira essa subvenção, se você ter que pagar, você antecipa várias operações. Você imagina o produtor precisando de dinheiro, ele tem que antecipar dinheiro para pegar dinheiro. É impressionante. Então, assim, não é só o acesso, né? É propriamente dita, cria obstáculos que muitos não vão conseguir sobrepor. E operações são obrigatórias, determinadas operações. Então, o produtor, literalmente, ele não vai só conseguir ter a subsistência, ele não vai conseguir fomentar a operação. É até mais grave. A questão do seguro ele é importantíssimo para a questão de segurança, questões climáticas, mas especialmente para fomento da atividade. Não é só um ponto. Se ele atuasse só numa parte, não. Ele vai obstar muito o acesso ao crédito rural, infelizmente. Muitos produtores já reclamavam, né, do modelo atual do seguro, que além de caro, não cobre muitas vezes adequadamente os prejuízos, né, em caso de sinistros. O corte no orçamento pode piorar ainda mais esse cenário. Há risco de abandono do seguro por parte dos agricultores, então? Perfeito. E esse abandono ele é perigoso, não só para o mercado financeiro, mas especialmente para o produtor. O seguro ele atua muito em questões climáticas e mesmo que tenha algumas peculiaridades, dificuldades, ele é essencial. Ele te dá segurança da própria operação, qualquer questão de climática, questão de preço, estiagem, então assim, ele te abrange vários mercados, né? Nós estamos num momento que várias regiões já estão sofrendo. Você imagina você ter a insegurança, porque o agricultor, além de ser extremamente resiliente, ele trabalha com a insegurança, segurança do clima, segurança de várias coisas. E sem o seguro, é uma insegurança maior ainda da própria operação. E muitas operações vão tirar do mercado, e nós temos o segundo passo. Muitas dessas questões de seguro rural é vinculado a alguns players de mercado, principalmente Brasilseg, Banco do Brasil. Então, assim, a gente está vinculado a pequenos parceiros, que são gigantes, mas pequenas opções ao produtor. Quando você tira esse acesso, tira essa subvenção, o que era, vamos dizer assim, extremamente penoso, vai ficar penoso, vai ficar impossibilitado e vai ficar extremamente mais caro. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Dr. Lando Botosso, advogado especialista em direito do agronegócio. Dr. Lando, do ponto de vista jurídico, existe uma margem para contestação ou pressão institucional para reverter esse bloqueio? O que a bancada ruralista pode fazer na prática, por exemplo? Isso é a atuação do legislativo. As casas têm que atuar de uma forma... E eu entendo que, lógico que nós temos uma bancada do agronegócio. Eu fomento muito isso em conversa. Até me desculpa, até uma opinião mesmo, é questão pessoal. Mas a gente tem que entender que esse debate do agronegócio, ele não é de uma classe. Não, é uma sobrevivência, é uma pujança nacional. Então, tem que entender todos os parlamentares, mesmo que não seja frente, tem que ter um ajuste nesse ponto. E a gente tem que ser mais ativo e não só reativo. A bancada ela é muito reativa. Eu entendo que nós sofremos enfrentamentos de diversas alçadas, de diversos entes, até mesmo do próprio governo. Mas a bancada do agronegócio ela tem que ser mais ativa. Então, esses tipos de procedimento que o governo atua, a gente tem que antecipá-los, dar essa proteção, mas a questão orçamentária ela é vinculada literalmente ao executivo. Então, o legislativo conseguiria fazer uma questão de OPS, até mesmo de barragem de questão de decreto, alguma coisa, mas a questão da alteração do orçamento é só se vai aprovar ou não. Mas aí é uma deliberalidade só no final da fase, né, não no início. A bancada tem que preocupar com isso. A gente tem que ser mais ativo e principalmente já procurar meios, né? Lógico que é louvável, aqui não é uma crítica, muito pelo contrário. Tem que agradecer, e se não fosse eles, estariam numa situação extremamente pior. Mas nós temos que modificar, né? A bancada do executivo, né, ou vamos dizer assim, a parte contrária do agronegócio, eles são extremamente ativos. Estão sempre atuando, a própria regramento da lei, que eles falam em lei de devastação, que não tem nada a ver, literalmente. Então, essa alteração do conceito depende muito da gente. Então, a gente tem que atuar de uma forma, é necessário, é sobrevivência, é precaução, é seguro e é fomento. Então, nós temos que atuar muito nesse sentido e ser extremamente mais ativo. O encontro recente entre o ministro da Agricultura e o presidente do Banco Central trouxe à tona aí a expectativa de modernização do modelo do seguro. O senhor vê espaço, né, para uma reformulação mais eficiente, né, desse programa de seguro rural, ou a tendência é de enfraquecimento progressivo?
Essa evolução da questão que eles estão discutindo ali muito é a questão de IA e a questão de tecnologia. Isso aí vai ter uma evolução, e essa evolução eu acho que a gente não retroage mais. Eu acho que o caminho é só seguir, né? O produtor, na verdade, ele tem que se adequar a esse novo cenário. É um cenário diferente. Eu entendo que tem dificuldade, mas não podemos ter, não, a questão de, não dificuldade digital, mas nós temos que entender que isso é um caminho que já não segue. Então, vários caminhos, né, várias burocracias vão ser retiradas desse processo. Facilita o acesso. Em contrapartida, não é só o acesso que é a dificuldade. A gente tem que ter uma pujança do setor. Nós teríamos que estar falando hoje em aumento, né, do programa de subvenção, não o contrário. Hoje, especificamente, nós estamos falando em questão de securitização de crédito rural, questões climáticas extremamente penosas de diversas regiões, ou seja, nós já temos a causa e o efeito. E o governo partir de uma parte de tirar o orçamento não é apagar o fogo, é colocar mais fogo. E o que o governo precisa fazer, e o Banco Central entender, é baixar a taxa de Selic. A taxa Selic, ela é a, vamos dizer assim, ela é a base de todos os regramentos de investimento no país e de taxação de juros. Então, se não tem essa sinergia de informação, né, não tem esse alinhamento, o que mais prejudica é o valor do mercado mesmo. Imagina o investidor, como é que ele vai fazer um investimento se não tem uma segurança jurídica, não tem uma segurança monetária, então o dinheiro foge, né, não vai ter a capitalização, o governo já está diminuindo o regramento que ele pode fazer de própria a segurança. Então, esse alinhamento que você pode fazer uma evolução do sistema, mas a evolução do sistema sem dinheiro, ele se torna ineficaz. Mas eu acredito que no regramento de liberação, aí sim, eu acredito que não seja um caminho que vai retroceder e a gente vai evoluir muito ainda. Doutor Orlando, que tipo de orientação o senhor daria hoje, né, ao produtor rural que está se planejando para a próxima safra e esperava, né, contar com o apoio do governo via o PSR? Como que ele pode se proteger juridicamente e financeiramente nesse cenário de incerteza? O que o produtor tem que entender é que é um cenário incerto. A gente só está falando agora de seguro, mas já tem informação que o plano safra não vai ter um aumento. Então, a questão que o produtor tem que entender é que o cenário, eu não quero que ele entenda que seja apocalipse. Não é. Muito pelo contrário. Nós temos a nossa oportunidade e sabemos o nosso poder. Mas ele tem que entender que ele vai ter que ter uma margem, ele vai ter que diminuir o lucro. Então, é um momento de, vamos dizer assim, não de certeza, mas de segurança. Tem que entender que ele vai ter que, vamos dizer assim, investir para ter o seguro. Não deixe de ter o seguro por uma questão de ter subvenção ou não, por favor. O seguro é extremamente importante. Procurar outros players de mercado, ficar vinculado a só um. O produtor tem que entender que ele tem a obrigatoriedade da instituição financeira de mostrar outras apólices. Isso é muito importante, isso é legal, isso é legislativo. Então, a instituição financeira tem um direito, tem o dever de ofertar outras, vamos dizer assim, outras operações que não seja vinculada ao próprio conglomerado do banco. Tentar procurar no mercado um seguro mais justo, mais viável, entender a sua operação e ver o que tem que ter a segurança, o que não precisar, o custeio, mas deixar toda a operação dele desprotegida é temerária. Temos aí vários eventos climáticos, aqui não estamos falando de teste, estamos falando de questões que já estão ocorrendo diariamente, né, são lamentáveis, mas é um fato. Então, a ausência do seguro é extremamente precário, né, extremamente perigoso. Então, o produtor ele tem que proteger nesse sentido. Na questão jurídica, além do acesso de aposta, ele pode fazer questionamentos, mas esse nunca é o viés. Mesmo aqui eu falando como advogado, a intenção nunca é a ação. A ação é sempre o final da ponta, nunca o primeiro. Então, ele tem que entender, fazer a gestão dele coesa, entender que ele vai ter que diminuir um lucro de fato, procurar outros players de mercado, fazer o seguro, é importante. E o que ele puder reduzir, ele tem que reduzir. E segurar é um momento difícil, mas eu tenho certeza absoluta. A nossa resiliência comprova isso e nós vamos superar esse momento. Doutor Orlando, mais alguma informação que o senhor considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre esse assunto? Novamente, eu falo que essa briga não é do produtor rural, essa briga é nossa. O comércio tem que ajudar, a prefeitura tem que ajudar, o Estado tem que ajudar. Então, é um debate nosso. Então, todos têm que defender. Não é só o pequeno. Aqui nós estamos falando do pequeno, médio agricultor familiar. O grande também tem que nos auxiliar. Aqui somos todos juntos, somos todos brasileiros e todos somos produtores, independente do tamanho. Então, é uma luta contínua. Eu espero muito aí que tenha a maior abrangência possível. Eu entendo a sua total expertise, a abrangência do nosso programa. Então, assim, que tenha segurança, não deixe de fazer o seguro, não deixe de ter gestão de negócio. E acompanhe, eu acredito que a gente está num momento assim de oscilação,
mas eu acredito que os próximos meses, independente de governo ou não, vão depender muito mais do nosso próprio serviço, de Deus, né, especificamente, ele que é o nosso protetor e o nosso guiador. Então, se a gente atuar de uma forma coesa, diminuir ali e ter segurança, a gente vai conseguir sobrepor esse momento e mais para frente aí o agronegócio vai mostrar sempre a pujança dele na nossa economia. Excelente, doutor Lando. Muito obrigado pelas informações trazidas pelo senhor nesta manhã aqui ao Jornal Brasil Rural, aos ouvintes da Rádio Agro Hoje. Fica aqui o nosso muito obrigado por o senhor colocar, né, a nossa emissora na sua agenda e falar conosco nesta manhã. Sempre à disposição, pode contar conosco sempre. Muito obrigado, tenha um excelente dia. Nós encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o Dr. Lando Botosso, ele que é advogado especialista em direito do agronegócio. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.